A gente fala agora sobre a situação da doença da pandemia, de uma maneira geral, no estado de São Paulo. Na ponta da linha com a gente, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein. Secretário, bom dia, obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Gabriela, Sheila e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Doutor Jean, ontem a gente bateu mais um recorde de mortes no estado, 1.209 em um período de 24 horas. Quando é que a gente pode começar a sentir os efeitos das medidas restritivas que têm sido adotadas, dessa fase emergencial? Vai chegar o momento que a gente vai dizer que o pior já passou? Olha, isso realmente a gente já tem sentido que vem acontecendo com alguns números muito importantes e significativos, especialmente do número de internações. Todos esses óbitos que nós estamos vendo nesse momento são óbitos passados, ou seja, relacionados àqueles que internaram nos ambientes hospitalares de forma agravada e vieram, infelizmente, a perder as suas vidas. Dessa maneira, o que nós começamos a perceber é que esses números de internação, eles já estão desacelerando, eles já estão diminuindo. E é exatamente a diminuição desses números que mostram quanto a circulação do vírus passa a também ter um controle. Os mortos, portanto, ainda nesses dias repercutem condições de 2 até um pouquinho mais, talvez até 3 semanas. E nós vamos começar a respirar melhor, tanto com decréscimo de número de internações, como nos próximos dias também de mortes. Doutor Jean, é alentador em alguma medida, né? Mas a gente não pode de jeito nenhum baixar a guarda diante dessa pequena melhora no caso das internações, né? Sem dúvida, Sheila. E a nossa preocupação quando nós damos uma informação como essa, que por um lado é muito bom e mostra exatamente o quanto essas medidas têm tido efeito na nossa população, mas nós não queremos e não podemos que isso soe de tipo, olha, está tudo bem, podemos voltar ao normal, porque não é ainda a realidade. Na semana passada, secretário, a Prefeitura de São Paulo mudou o protocolo de orientação, inclusive, para as pessoas procurarem o serviço de saúde, pedindo que agora elas procurem os serviços de saúde aos primeiros sinais, diante da informação de que 64% dos casos registrados na capital paulista já diziam respeito à variante de Manaus, a P1. A gente conhece os dados a respeito dessa variante, da infecção por essa variante no estado de São Paulo, e isso também muda o protocolo em toda a região? Na verdade, o que nós precisamos é uma atenção de todos, especialmente dos jovens, porque a gente sempre sinalizou ao longo de toda a pandemia a necessidade do jovem, do idoso especialmente, ter uma atenção especial, principalmente aqueles que têm comorbidades, problema no coração, no pulmão, diabetes. Então a gente sempre alertou que essas pessoas, ao iniciarem os sintomas, que já estivessem procurando as unidades de saúde para serem avaliadas. Hoje, o que nós temos é que jovens, e vocês relataram um triste fato da morte de um rapaz de 30 e poucos anos, irmão do prefeito de Mongaguá, mostrando que isso impacta também o jovem. Então nós temos que ter essa atenção, principalmente aqueles indivíduos que começam a ter tosses que acabam sendo um quadro mais refratário, uma tosse incessante, com cansaço. Essas pessoas têm que estar procurando também as unidades de saúde, não devem banalizar acreditando, não, é tosse, faz parte, para mim vai passar. Porque o grande problema que a gente tem visto nesses jovens é exatamente a banalização desses sintomas que poderiam ajudar na identificação de condições clínicas que poderiam ser abordadas e conduzidas de uma forma mais precoce, e evitando um comprometimento clínico ainda muito maior, levando essas pessoas muito serem internadas com uma gravidade muito grande. Uhum. Doutor Jean, estados como Santa Catarina, Espírito Santo já começaram a adotar critérios de acesso a leitos de UTI, ou seja, tendo de escolher a partir desses critérios objetivos quem vai ficar com leito de UTI e quem vai continuar na fila de espera. São Paulo já tem uma lista como essa de prioridades na hora de se liberar uma vaga de leito de UTI?
A prioridade é uma prioridade clínica. Critérios de gravidade, necessidades de, por exemplo, de medicações específicas, além da intubação, por exemplo, drogas vasoativas, que são drogas, medicações que mantêm a pressão arterial dessas pessoas. Então, são vários critérios que nós chamamos critérios clínicos. Felizmente, mesmo nos momentos que nós tivemos limites, estivemos muito próximos de limites em grande número dos nossos municípios, felizmente, essa escolha, essa triste escolha não foi necessária. E é isso que nós precisamos, é ampliar o máximo o número de leitos, estamos assim fazendo, para que a gente nunca precise fazer uma escolha tão dramática e tão difícil. Felizmente, como disse, nós não fizemos e estamos lutando para que isso nunca seja necessário no nosso estado. Na sexta passada, secretário, se eu não estou enganada, o senhor mencionou a chegada de novos medicamentos do chamado kit intubação distribuídos pelo Ministério da Saúde e disse que eles seriam suficientes aí para mais 2 dias. Qual é a situação nesse momento? A gente tem falta de medicamentos? Olha, felizmente o estado de São Paulo ele vai sempre tomando medidas preventivas. E aí, à medida que nós já imaginamos e temos, lógico, sofrido na pele essa questão de limitação dos nossos estoques, nós estamos nos antecipando a tudo. Tanto antecipação de atas de compras emergenciais que estão sendo feitas de forma semanal, mesmo que pequenos estoques. Isso garante a atenção e assistência, principalmente nos nossos hospitais diretamente relacionados ao Estado. A gente sabe que o município ele tem a responsabilidade das prefeituras e das secretarias municipais da saúde, mas frente a esse colapso que vem apresentando na aquisição dessas compras por esses municípios, então o próprio Estado está ajudando para a aquisição dessas medicações. Então, nós já colocamos esses municípios já pelo menos 3 semanas numa plataforma que nós temos de acompanhamento individual de cada município para saber o quanto usam, o quanto tem no estoque, o quanto precisamos levar medicações para lá, e é isso que nós temos feito. Então, apesar de nós termos um estoque para o Estado para mais dias, nós estamos também de forma humanitária, no mínimo humanitária, mas também no ponto de vista de responsabilidade, ajudando esses municípios, colaborando para que ninguém tenha desassistência. Uma outra questão que a gente tem feito é a criação de novos protocolos com outras medicações que devem e podem ser usadas para a intubação desses pacientes. Por que outros protocolos? Nós temos a possibilidade de fazer e utilizar medicações que não promovam e que estão disponíveis e que são igualmente éticas. Não são drogas tão modernas, mas têm a sua função de proceder à sedação do paciente e a sua adequada e segura proteção dessa via aérea, ou seja, a possibilidade de ter um resultado muito profícuo durante a intubação. Uhum. Doutor Jean, e com relação aos estoques de oxigênio, um novo levantamento mostrou que 120 cidades paulistas estão com estoques de oxigênio em situação crítica. É aquele monitoramento feito pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui do estado de São Paulo. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Como é que vem sendo o acompanhamento disso para que não falte oxigênio em municípios de São Paulo? Olha, essa é a mesma questão que a gente está tendo em relação, por exemplo, a esses kits, esses medicamentos que são usados no kit internação. O Estado em si, os nossos hospitais, que nós chamamos da linha direta, não vão ter risco. São Paulo não tem risco de produção e de disponibilidade de oxigênio. O que nós detectamos, e isso é uma atitude preventiva já há 2 semanas, que o problema não se trata nos estoques de oxigênio, se trata nas logísticas de distribuição de oxigênio para os municípios. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu estou falando dos nossos hospitais, nós estamos falando de hospitais grandes, hospitais que, além de hospitais grandes, são hospitais que têm aqueles grandes tanques para serem inseridos e colocados o oxigênio. Então, para um caminhão ali,
e deixa todo aquele conteúdo daquele tanque do caminhão ali naqueles grandes tanques do hospital. E aí ele volta daqui a uma semana. Com essa utilização aumentada, o que se observou? Que ao invés dele precisar voltar cada semana, ele precisa voltar cada 4 dias. Mas aí não tem problema, porque o caminhão volta 4 dias sem problema. O nosso problema maior, ele acaba sendo especialmente voltado para as cidades pequenas. Por que as cidades pequenas passam a ter problema? Porque elas não têm as unidades com esses cilindros grandes, com esses cilindros que eu digo, com esses tanques. E elas usam cilindros de oxigênio. Quando elas usam os cilindros de oxigênio, normalmente a utilização era, por exemplo, 5 cilindros naquele município por semana. Agora, esses 5 cilindros, eles já estão se esgotando em um dia ou 2 dias, fazendo então com que o caminhão precisasse ir até lá e levasse esses 5 cilindros de novo. Por uma questão de logística, muitas vezes não era possível essa distribuição, tanto por distância quanto pela existência de mais cilindros para poderem ser distribuídos. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o apoio da iniciativa privada, entendendo que o problema era logístico e que as empresas de distribuição de oxigênio não iriam conseguir nos ajudar, como a Ambev, como a Copagaz e a Liquigás, e conseguimos criar uma condição de distribuição. Ao mesmo tempo, nas próximas 24, 48 horas, uma nova usina de oxigênio está sendo liberada. O que vai ter? Qual é o objetivo disso, dessa logística melhorada? Eu consigo ter um invase maior desses cilindros, eu consigo invasar, distribuir mais rapidamente com uma logística muito rápida. Então, por exemplo, a Ambev, ela tem expertise que ela faz a distribuição dos refrigerantes, por exemplo. Então, ele leva cheio, traz vazio, já está invasando, enquanto ele está voltando, aquele outro vasilhame está sendo enchido e ele volta a fazer a sua distribuição. Então, esse rodízio produz uma condição de diariamente nós estarmos abastecendo os municípios. Hoje, ao 12h45, nós estaremos na coletiva agora do Palácio dos Bandeirantes, revelando as aquisições que fizemos de cilindros, que o problema são esses cilindros. Quanto mais cilindros, nós conseguimos essa logística ser muito mais ativada. E, ao mesmo tempo, como disse, as próprias usinas que estarão aí disponíveis para o invase desses cilindros. Então, é uma preocupação que nós já tivemos há várias semanas pela velocidade de instalação da pandemia, mas que nós estamos equacionando, como disse, cada dia é um dia e nós não queremos que nenhuma vida fique sem assistência. Secretário, havia a promessa e a expectativa para hoje da inauguração da entrega do Hospital de Campanha Santa Cecília, uma unidade com 180 leitos, mas essa entrega não vai ser feita hoje. Queria perguntar ao senhor qual é o motivo do atraso e quando será entregue. O motivo é exatamente essas questões de gases medicinais. Nós precisamos ter toda uma questão logística ainda de implantação desses tanques que estão sendo finalizados, e assim que finalizados, a gente tem uma segunda parte, que é a esterilização desses condutos de oxigênio, garantindo aí que eles possam ser utilizados de uma forma totalmente higienizada e segura para esses pacientes. Portanto, nos próximos dias nós já estaremos com essa unidade sendo aberta para a assistência à nossa população. Secretário, a gente sabe que tem esse anúncio logo mais do governo do estado, ali pertinho da 13h, né, 12h45. Qual a expectativa do senhor em relação à volta às aulas presenciais? Pergunto isso porque é uma dúvida muito frequente aqui enquanto a gente está fazendo a entrevista entre os nossos ouvintes, profissionais de educação, pais também preocupados e aflitos com isso. Qual a expectativa em relação à retomada dessas aulas presenciais agora em abril? Quem estará falando, inclusive, sobre isso, que é um tema extremamente importante, lembrando a essencialidade das escolas. As escolas são consideradas categorias essenciais, tem todos os protocolos estabelecidos dentro das unidades com relação à proteção dos alunos e também dos seus trabalhadores, sejam eles da parte
administrativa e também os próprios professores, mas estará sendo comentado a esse respeito também pelo secretário Rocieli Soares, que é o secretário da Educação, sobre esse tema tão importante também nesse momento. Queria falar sobre o calendário de vacinação, secretária. A gente está nesse momento vacinando quem tem a partir de 69 anos, desde sexta-feira. Segunda começa para quem tem mais de 68 anos e começa também para os profissionais da área de segurança pública, da administração penitenciária. Como é que será a vacinação dos policiais, dos outros funcionários dessa área? A gente tem dito que vai ser um pouquinho diferente, né? Pois é, vai ser toda a logística foi estabelecida junto com o secretário da Segurança Pública, no sentido de garantir uma estratégia que esses policiais recebam nas suas unidades em que estão prestando serviço, para que nós não tenhamos ninguém tomando a vacina de forma inadvertida, sempre seguindo o Programa Nacional, as orientações e as diretrizes do Programa Nacional de Imunização. Secretário, também muitas perguntas aqui sobre os profissionais da área da saúde que se queixam de não estarem conseguindo se vacinar porque o calendário, segundo eles, não caminha na velocidade necessária, assim como tem acontecido numa velocidade maior em relação ao grupo de idosos. Muitos veterinários, dentistas, pressionando e cobrando muito o andamento mais célere desse calendário desses profissionais de saúde. O que dizer a eles? O que nós temos em relação à progressão da vacinação no Estado, de forma geral, para os profissionais da área da saúde, ela tem acontecido a contento na grande maioria dos municípios. O que nós temos esbarrado, exatamente pelo número de profissionais que nós temos no município de São Paulo, e o informe de doses que estão voltadas a esse grupo, que foram dimensionadas a partir das informações da vacina da gripe que aconteceu em 2020. E o que acontece? Nem todos os profissionais da saúde receberam a vacina da gripe. E aí, com isso, o numerário é bem menor, mas nós estamos equacionando para inseri-los nas grades de forma progressiva, para que todos realmente possam ser protegidos, imunizados, para que nós também, em paralelo, estejamos protegendo também a população vulnerável, tanto de idosos, quanto, logo mais, aqueles portadores de comorbidades, que são aquelas doenças associadas, doenças no pulmão, no coração, pacientes agora com HIV/AIDS, enfim, aqueles que podem também desenvolver formas graves de doença. Pronto, essa já era a minha próxima pergunta. Um monte de gente aqui. E quando vão abrir o calendário para quem tem comorbidades? Tem previsão, então, secretário? Nós estamos progredindo. Uma coisa que é importante, Sheila, o sonho que nós sempre tivemos, e eu digo a gente, eu estou dizendo, inclusive, o governador João Dória. O governador João Dória sempre foi muito claro no sentido de cobrar do Ministério, e eu fui esse interlocutor para a aquisição de vacinas. Sempre colocamos ao Ministério a necessidade de aquisição, não de uma vacina, mas de mais vacinas, e quanto mais vacinas, mais brasileiros poderiam ser rapidamente protegidos e não só a saúde, como a saúde da economia também poderia estar sendo garantida. O que nós, infelizmente, tivemos é um numerário muito baixo de vacinas. Hoje, o grande fornecedor de vacinas do país acaba sendo o Instituto Butantan. O Instituto Butantan, que nós tínhamos a previsão de até fevereiro, para ter uma ideia, era a proposta do governo do Estado de São Paulo, de fornecer para São Paulo 100 milhões de doses até fevereiro. Isso não foi acatado pelo governo federal. E por isso, essa lentidão que hoje, por orientação do próprio governador Dória, as vacinas disponíveis não estariam disponibilizadas somente para São Paulo, mas todo o país, visando exatamente a democracia e a igualdade do Sistema Único de Saúde, que é garantir que todos tenham acesso à vacina. Dessa maneira, temos menos vacina. E, por isso, essa progressão a conta-gota, ela vem acontecendo, mas ela não acontece na quantidade e na velocidade que nós gostaríamos. Por isso, nós ainda continuamos cobrando o próprio Ministério da Saúde vacinas. Secretário, agora no mês que vem começa a campanha de vacinação contra a gripe, não é?
Quais as orientações para as pessoas? Elas poderão tomar as 2 doses na mesma semana, por exemplo? Como organizar essa aplicação tanto da vacina da gripe quanto o andamento da campanha, a continuidade da campanha de vacinação contra o coronavírus? Sem dúvida, elas não podem fazer uso concomitante da vacina no mesmo momento. Então, elas têm que estar intervaladas no mínimo por 15 dias e elas serão absolutamente orientadas à medida que procurarem os serviços dos postos de vacinação, tanto quando receberem a vacina, a primeira ou a segunda dose, quando deverão receber a da gripe, assim como aqueles indivíduos que receberam a vacina da gripe e que ainda não tomaram a vacina do Covid. Então, essa orientação é fundamental que seja dada. As pessoas estão orientadas a proceder esse informe, caso eventualmente um ou outro deixe de dar essa explicação, peço a todos que reiterem esse questionamento ao profissional que estará fazendo a aplicação da vacina. Por fim, secretário, o Ministério Público está investigando uma denúncia de que funcionários públicos ligados à Secretaria Estadual da Saúde tomaram a vacina antes da hora, alguns jovens, por exemplo, da área administrativa. Como a Secretaria está tratando isso e o que tem sido feito para que isso não ocorra? Todos os programas que foram instituídos, tanto baseados nos pleitos do Plano Nacional de Imunização, quanto nas consolidações que foram feitas pelo próprio município, critérios que foram condicionados ao município, para aqueles que são profissionais de saúde, trabalham na saúde, mesmo esses profissionais administrativos, estão indo em loco nesses hospitais que fazem enfrentamento do Covid. Hoje todos os hospitais fazem enfrentamento do Covid, até para nos auxiliar em termos de abertura de leitos, dimensionamentos, a parte de engenharia, de toda a questão administrativa. Então, tudo isso faz com que todo esse pessoal esteja envolvido, mesmo os mais jovens. E estando em risco e sendo trabalhadores na área da saúde, como pleiteia o Plano Nacional de Imunização e os conceitos dados pela própria Prefeitura, foram seguidos para a vacinação dessas pessoas. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, obrigada pela entrevista mais uma vez. Secretário, até uma próxima. Eu que agradeço a todos e eu acho que, Sheila e Gabriela, a gente precisa muito do apoio da população e a população está nos apoiando, sim, para o controle da pandemia no nosso estado. E eu acho que a gente tem que trazer, além dessas gotas de esperança que vem vindo, com vacinação progredindo, com melhora nos números de internação nas UTIs e nos hospitais, e isso deve também ao papel da população que merece o nosso apoio e carinho. Obrigada, bom dia. Um abraço. Um abraço. Agora são 10h34.